Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 21, que corresponde ao capítulo 20 do livro A Caminho da Luz. Hoje vamos falar um pouco sobre a Renascença. É um momento da história muito importante. Muitas pessoas já ouviram falar da Renascença, mas provavelmente poucos tiveram a curiosidade de ir buscar naqueles escritos da história o que de fato foi aquele momento. E por que que aconteceu? Foi tudo guiado por Deus, tudo guiado pelos mentores, tudo sob o comando de Jesus aqui na Terra. Então não foi um momento qualquer, foi um momento extraordinário em que o homem começa a se fortalecer, sai daquele regime feudal, aí já começa a se estabelecer um pouco melhor aqui no nosso planeta. Então, vamos pedir a Jesus, né, a proteção para este estudo. Da mesma maneira, agradecendo por estarmos realizando, por estarmos juntos estudando, pedindo também à falange de Emmanuel que nos ajude, que nos oriente, para que a gente possa ir aqui analisando e complementando de conformidade como Emmanuel gostaria que fosse. Então, em nome do bem, em nome de Jesus, da espiritualidade, estamos iniciando o nosso estudo de hoje, né? Pedindo ao Mestre, como sempre, a proteção que nós necessitamos. Né? Então, aqui estão os nossos slides, nós montamos naquela expectativa de ajudar, né, o nosso entendimento. Então, vamos lá. Estudo 21 de 26, capítulo 20, Renascença no Mundo. A história do homem é mesmo grandiosa. Muito embora outros falem que não, a mão do Criador vai guiando a criatura, elevando-a das urnas do seu início para os alvores de cada amanhecer. A história conta assim. Tudo é progressão divina. Um dia saberemos mais. Confiemos por agora. Terra, tantos movimentos sociais a que se deram sob a vossa guarida. Gratidão, amiga. E a Renascença foi um grande acontecimento social, como nós vamos ver a partir de agora. Movimentos regeneradores. São nos albores do século XV, por volta de 1450, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para a nova era. O próprio Emmanuel vai falar isso no livro Há 2.000 anos, que aqueles espíritos que estiveram aqui nessa época aí, espíritos grandiosos, como nós vamos ver daqui a pouco, eles fizeram tipo um estágio num dos planetas do sistema Sirius, para trazer de lá o melhor possível para nós. Então, essa interação entre os mundos, que nós vamos, aos poucos, entendendo e apropriando, né? Porque não basta você saber uma lição, você precisa se apropriar dos conteúdos daquela lição. Então, não basta a gente ter uma informação se nós não apropriamos dos conteúdos da informação. Então, Emmanuel vai dizer isso, que esses espíritos que ajudaram no movimento da Renascença, eles fizeram uma espécie de um estágio num dos planetas do sistema Sirius. Que não tem nada demais. O universo é essa interação, esse compartilhamento de ideias, assim como nós fazemos aqui, né, gente? A gente compartilha ideias também. Aprendemos com os que sabem mais. Por que deveria ser diferente a nível de universo? Não. Estamos todos evoluindo para Deus. Então, todos estão convocados ao auxílio de todos. Então, todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Então, toda vez que você for estudar ou ouvir falar da Renascença, coloque no seu coração isso, nas suas lembranças, que foi tudo por determinação do Cristo. Tudo por determinação de Jesus e que mensageiros devotados, né, reencarnaram aqui para desempenhar essa missão, né,
que é uma missão grandiosa, vamos ver. Movimentos regeneradores, né? Não na Península Ibérica, Portugal e Espanha, sob orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se as escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Esse Dom Henrique de Sagres, segundo consta, é o Relio, que é um grande espírito trabalhador de Jesus de muitas eras. Então, ele está ali na Espanha agora, como criando, né, uma escola náutica, para que as pessoas pudessem sair do estreito do Mediterrâneo para os oceanos. Então, houve esse trabalho de Dom Henrique de Sagres, né, lá na Espanha. Ele está aí, né, um homem sincero, severo, consciente, a gente vê isso. E aqui a escola, né, uma estampa de que seria a escola dele. Ele dando aulas, né, para os seus navegadores futuros. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferiu. Vocês observam que quando a determinação é outra, acontece? Então, nós estamos lendo, estudando juntos momentos terríveis da guerra. Não é? Nós vimos isso aí nos nossos estudos anteriores. Mas agora não, agora Jesus, agora vamos colocar a renascença. Então, a mão divina, a vontade divina estabelece um novo parâmetro para o mundo. É assim, nós já falamos sobre isso. O homem vai fazendo acontecendo. Só que chega uma hora que para o seu avanço seja necessário um acontecimento grandioso, então aí o homem para aceitar esse momento grandioso. Se não fosse isso, meus amigos e amigas, nós estaríamos presos até hoje lá naquele passado das cavernas. Não fosse essa ajuda desses espíritos grandiosos, nós estaríamos lá até hoje. E eles nos ajudam desde lá. Então, isso aqui é importante sabermos. Essas informações é importante porque nós sempre estamos em rodas de conversas. Não estamos? Então, nós podemos passar essas informações. Por isso que é bom saber delas. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Né? Então, minha gente, o que eles queriam fazer? Eles queriam sair daqui, né, da Europa, fazer essa volta aqui para ir um outro caminho para a Índia. Qual é a vantagem? Aqui eles já conheciam todo o comércio, o Mediterrâneo. Aqui estaria o quê? Navegando costas, vendo outras pessoas, pegando outros produtos, outras especiarias. Então, esse percurso traria mais enriquecimento. Só que também teve esse caminho aqui da América, né? Teve esse caminho aqui, teve o caminho para o Brasil, enfim. Então, olha que interessante que foi essa escola náutica. Olha o campo que ela abre de navegação. Então, para cá, né, passando pela costa africana, e para cá, para a América, que vai chegar aos Estados Unidos, e aqui também para a América Central, né, e aqui para a América do Sul, com seus países, né, que compõem a América do Sul, inclusive o Brasil. Então, esse é o resultado da escola de Dom Henrique de Sagres. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus. Jesus define a posição dos países europeus. Guardemos isso. Então, se a França tem a divisão política, se a Espanha, a Inglaterra, cada um ocupa ali um espaço na Europa, isso aí foi tudo definido por Jesus. Será assim e assim é feito. Percebe a diferença?
Aí você vê essa quantidade de guerras, porque o homem conquista território daqui, dali, daqui, dali, e acaba que vai conformando na Europa que nós conhecemos hoje. Aquele movimento aparece meio sem graça, sem peia, né? Mas, à medida que ele vai, o tempo vai passando, os acontecimentos vão surgindo, vão se conformando. Tudo por determinação dele. E investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Cada local desse teria algo para realizar. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Já existia lá no Oriente, agora traz-se para o Ocidente. Então, o mundo começa o processo de se tornar globalizado ali. 1400 e pouco já começa esse movimento, né, do mundo se tornar essa grande comunidade que é hoje. Isso é antigo, é demorado, né? Não se faz nada de uma hora para outra. Né? Agora, aqui nós colocamos um desenho, né, que pode ser representado. O que seria o Renascimento? Olha, vamos colocar a Mona Lisa como centro do Renascimento. Né? O Renascimento e o humanismo. Acontece isso. Então, vai. O antropocentrismo é uma das situações. O homem no centro do universo. Então, agora valoriza esse homem. Todo homem, toda criatura. E que é o contrário do teocentrismo, que era a igreja que governava, que era o centro. Né? Agora é o homem, é o indivíduo, é o sujeito, é a individualidade mais determinada. Bom, aqui nós vamos crer na capacidade humana, vamos gerar otimismo e individualismo, que vai acreditar no progresso. Esse é uma propulsão para o antropocentrismo. Né? Então, aproxima. Aí vem o naturalismo, que aproxima a natureza e o homem, e a observação da natureza. O homem começa a perceber o que o envolve. Né? No lado de cá, nós vamos ver o racionalismo, que trabalha a razão e a observação. Começa a ciência aqui. Depois a reflexão, que é o classicismo, a retomada de valores clássicos da Grécia e da Roma, que estavam meio que esquecidos. Né? E a contraposição à Idade Média, do hedonismo, que é a valorização dos prazeres sensoriais e materiais. Então, aqui está o Renascimento. No antropocentrismo, no naturalismo, no racionalismo, no classicismo, né? E no hedonismo. Então, gente, isso aqui foi o movimento renascentista do mundo. Valorização do homem, buscando acreditar nele mesmo, fazendo contatos com a natureza, trabalhando a sua razão, iniciando o estudo experimental, que é a ciência, né? Retoma grandes valores do passado, né? E vai valorizar também os prazeres sensoriais e materiais, coisa que o homem comum não podia fazer porque ele era servo, escravo. Então, aqui ele vai buscar essa valorização, ele pode buscar essa valorização. Então, esse quadro parece que foi desenhado, né, por uma criança e tal, mas é interessante, porque dá para a gente uma ideia bem ampla do que tem sido o Renascimento. Nesse período, a partir de 1450, por aí, que era o período que começam esses grandes espíritos a reencarnar aqui no mundo. Né? Muito bem. A missão da América. Então, o Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem, na época, a importância de semelhante acontecimento. Bom, eles descobrem a América. O Américo Vespúcio, depois nós temos o Vasco da Gama, né? Temos o Colombo, né? Que eles vão fazer essas descobertas. Só que a Europa não sabia o que fazia com isso. Um monte de terras, um continente enorme, indo de norte a sul. O que nós vamos fazer com isso?
Eles não estavam sabendo o que iam fazer com isso. Porque, na verdade, eles estavam querendo era caminhos das Índias. E encontram uma outra coisa. Encontram um valor imenso em terras e riquezas. Então, Emmanuel diz que os europeus vão cair agora. O que nós vamos fazer com isso? Né? As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Vejam vocês, a América tinha gente morando aqui quando chegaram os europeus, vocês sabem disso, que chamaram de ameríndios, né? Índios da América, essa coisa toda. Mas aquilo eles ficavam ali. Muitas vezes foram egressos, né, da antiga Atlântida, ficaram ali, o pessoal ficou aqui na América sem fazer nenhuma relação nenhuma com a Europa. Aí começa, então, o povo europeu que só buscava as especiarias do velho mundo, né, não conseguiu entender que Jesus guardou a América para uma reformulação moral do mundo. Ele segurou a América, ele guardou a América. E eles não entenderam isso também. Que aqui na América seria, né, a significação da moral seria passada. A gente vê isso nessas grandes civilizações que nós tivemos aqui. Civilizações muito fortes e muito ligadas, né, esse campo da estrutura da razão, a estrutura da busca do cosmos, né, como os maias, os astecas, os incas. E mesmo lá nos Estados Unidos, né, tivemos lá, tem histórias lindas daqueles espíritos, pessoal índio americano, né? Chama de índio por quê? Porque se buscava a Índia, então acharam que aqui era a Índia. Mas tem histórias fantásticas dos descendentes daqueles índios ou daquela civilização que morou nos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos começar a ser colonizado pelo pessoal lá da Europa. Você vê que a América foi toda preparada, escondidinho. Depois de milhares de anos da existência da Europa, é que eles chegam na América. Que pena que eles chegaram aqui de uma maneira tão bruta, né? Tão aviltante, mas chegaram. Aí está o nosso continente americano. Vocês já imaginaram a quantidade de possibilidades que eles acharam? É isso aí. Ó. América do Norte, América Central, América do Sul, e aí milhões e milhões de espíritos hoje vivendo, trabalhando, né? Então é isso que eles acharam, mas não entendiam o que era. Nós achamos um lugar novo, então vamos renovar as nossas vidas, vamos parar com essas guerras, vamos aproveitar essa terra nova. Isso aqui é uma escola, é lindo, maravilhoso, tem condições de se fazer aqui grandes educandários, mas não. Eles vieram aqui no sentido de assaltar os nossos valores. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Se você está lembrado, se você leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mais ou menos no ano de 1375, ou seja, quase, né, uns 100 anos antes, Jesus tinha vindo aqui no Brasil. Você lembra disso? Onde ele disse que aqui floresceria a árvore do Evangelho. Isso foi antes da descoberta da América pelos europeus. Jesus já tinha determinado isso. Então, quando você vê esses textos assim, você vai ver que eles estão encaixando um no outro. Então, já tinha sido determinado que os Estados Unidos iriam cumprir a função que cumpre hoje e o Brasil a função que ele cumpre, como os outros países aqui da América, cada um cumprindo a sua missão. A gente observa que no Chile aconteceram lá como se fosse um refúgio de europeus cansados, né, macerados, que reencarnaram lá para dar uma descansada, sabe? Da intenção que o Chile é isso. A missão do Chile foi ser um abrigo para aquele povo cansado de guerra, né?
cansado de decepções, querendo se arrumar na vida. E por aí vai, cada nação aqui da América cumpre, né? É uma determinação divina. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos por vindores, definiram o papel de cada região no continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde se alinham os Estados Unidos da América do Norte. Assim como foi feito com os países da Europa. Lembra que a gente estava conversando ainda há pouco? Que foi tudo organizado para cada país cumprir uma função? Aqui também. Então, os Estados Unidos seria o cérebro. Né? Como é, né? Os Estados Unidos realmente é o cérebro. Né? O cérebro do mundo hoje. Né? E o Brasil, o coração, que a gente conhece. Vamos ver se ele vai dizer isso aqui. Aí está os Estados Unidos, né? A sua grandiosidade territorial, né? Muito grande, e aí organizado, né? Nos seus estados, enfim, está cumprindo a sua missão. Muitas pesquisas, muito dinheiro gasto nessas pesquisas. Gasto não, muito dinheiro envolvido para que as pesquisas pudessem acontecer. Claro que tem interesses políticos, lógico que tem, mas não importa. Não importa é que foram realizadas inúmeras pesquisas e provavelmente serão também ainda mais ainda. E o seu coração na extensão da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil na América do Sul. Cérebro lá em cima, coração que vai certinho. Certinho. A gente pode até voltar aqui, ó, quer ver? Ó? O cérebro seria aqui e o coração aqui. Interligados, né? Aí está, minha gente. Essa foi a determinação do Cristo. Agora, eu acredito, eu quero, é outra história. É outra situação. Nós não vamos aqui discutir. Nós estamos trabalhando com uma obra psicografada pelo Chico Xavier, e a gente sabe do trabalho do Chico, e sabe do que nós já recebemos, né, de informações grandiosas e lógicas dele. Então, aqui é também grandioso e lógico. Porque se não fosse assim, imagina você se nós, homens, é que estivéssemos arrumando isso. A confusão que a gente arrumar. A gente não ia chegar a conclusão nenhuma. Porque é muito jogo de interesse, sabe? A lógica está aí. O homem trabalha com jogos de interesses. E a espiritualidade trabalha com o bem coletivo. Quando você está num jogo de interesse, como foi o caso, a gente não vê bem coletivo. Então tem que ter uma mão superior para ver o bem coletivo. Ele vê de cima, então ele organiza. Organiza e vai agradando as pessoas. Porque as pessoas vão se situando nessa nova situação, nessa nova forma de viver. Então, a história tem que ser lida assim. Né? Alguém coordenando. Sozinho o homem não faria isso, pela sua belicosidade, pela sua falta de conhecimento dos planos superiores, falta de conhecimento de Deus. Ele não faria isso. Ele ia puxar sempre para o lado dele, o melhor, o maior. E aí tem que ter a mão divina para dar uma orientação. Aí o Brasil é o coração do mundo, né? A sua divisão política da atualidade, né? Está aí. É um país imenso, mas que precisa ser amado, viu, gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Ou nós, brasileiros, amamos esse território, ou a gente vai desencarnando, só vai chegando espírito aqui muito superior a nós, que vão entender a proposta de Jesus e vão amar o Brasil. E lá do mundo espiritual eles vão ficar morrendo de arrependimento. Por que eu não fiz mais pelo país? Então, eu convido você a refletir muito sobre esse país. Muito mesmo. Isso aqui não é nenhum ganha-pão individual. Isso aqui é a força de Jesus orientando um país inteiro para que esse país oriente espiritualmente o mundo. Você não acredita nisso? Então apresente uma coisa melhor. Me explica por que nós temos hoje
14.000 centros espíritas nesse país, num período de 100 e poucos anos. Por que o espiritismo floresceu aqui dessa maneira que floresceu? Isso tem que ter uma explicação, não tem? Tem que ter. Uma doutrina aberta quanto essa, profunda e aberta, quando que esses ensinos eram todos fechados. Profundos, mas fechados. O espiritismo é profundo e aberto. Então, alguma coisa tem. Alguma informação tem. E mesmo a nossa história. Se a gente observar a nossa história, tudo veio na hora certa. Foi preciso amadurecer o povo, passar um tempo, amealhando a terra, conhecendo as riquezas. Né? E agora nós estamos naquele momento final da apropriação indébita das riquezas do país. Momento final. Está acabando. Não sei quem vai fazer isso, não. Provavelmente será Jesus. Está acabando. E a gente vai agora entrar no novo ciclo. Tomara, minha gente, tomara que nós deixemos aqui uma história bonita para se contar lá no futuro. O plano invisível é a colonização do novo mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no novo mundo um outro sentido de evolução. Então, a espiritualidade buscou um tipo de situações, né, para criar aqui um outro sentido de evolução, criar um novo mundo. Né? Então, precisava, né, que acontecer coisas diferentes aqui na América. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. Viram que informação extraordinária? O pessoal da Europa veio como degradado, mas a sociedade mandou espíritos de boa vontade, né, para encarnar através deles, para construir uma proposta diferente de vida. Conseguiram? Minha gente, a América é muito nova, mas só tem 500 anos que a gente conhece a América. Claro que as outras civilizações que já conheciam antes. Mas estou dizendo nós, de história da América, de colonização pela Europa, né, da América pela Europa, só tem 500 anos. Então, nós estamos nos arrumando ainda. Tem gente que fica numa ânsia, querendo fazer comparações, né, com a Europa, com outros. Não façam isso. Mesmo porque qualquer nível de comparação será obsoleto, porque a proposta de Jesus para a América é outra. Quando os ários começaram a colonizar a Europa, a proposta de Jesus era uma, lembram? De fazer ali na Europa o centro administrativo do mundo. Era a proposta. Não deu certo, agora veio uma outra proposta. Só que agora não dá mais tempo de não dar certo. Porque naquela época ainda tinha 2000 e tantos anos de mundo de provas e expiações. Agora não tem mais jeito. Agora vai entrar na regeneração. Na regeneração, as pessoas acomodam e vão cumprir as determinações do Cristo. Viu a diferença de um para o outro? Você pode dizer assim, mas a proposta da Europa também não deu certo. Não deu naquela época, 2.300 anos. Ainda tinham 2.300 anos, ou 2.500, como queiram, ainda tinha esse tempo de mundo de provas e expiações. Agora não tem mais. Só temos algumas décadas de provas e expiações. Aí entra na regeneração. Então, os espíritos belicosos, ignorantes, rebeldes, que não queiram essa nova proposta para o mundo, não ficarão, pelo menos por enquanto, aqui. Vão reencarnar levas e levas de espíritos, que o mundo espiritual tem mais ou menos 24 bilhões de espíritos para fazer esse trabalho
de reencarnação e mais 8 para gerenciar, com 32 bilhões de seres no planeta Terra. Então, esses espíritos que estão lá aguardando, eles vão reencarnar e vão construir isso aqui, porque já vem com toda a proposta divina dentro deles, com todo o projeto de Jesus com eles. Ele vai mudar o mundo, gente. Não vamos ficar aqui fazendo pregões dos desterros do mundo. Não, nós não somos o Cristo, nós não somos o governador do mundo. Como é que a gente vai falar isso? A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias da hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo entre os povos americanos sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Eles colocam isso. E a gente vê que aqui não tem guerras, né, de um país contra o outro aqui na América. Tem esses movimentos, assim, mas guerras mesmo, igual tinha lá na Europa, acabar com uma nação, acabar com um território. A gente não conhece muito essas histórias por aqui. Pode ter, sim, uma revolução aqui, outra ali, mas pouca coisa. Nunca se ouviu falar que a Argentina invadiu a Bolívia, destroçou a Bolívia, ou que o Peru invadiu o Chile o Peru, que o Brasil... A gente não tem essa informação. Houve aquela guerra do Paraguai lá, mas foi tudo rápido, não teve grandes consequências. E ali mesmo atrapou. Dom Pedro II se arrependeu terrivelmente de ter participado daquilo. Então é isso, né, gente? É a diferença. É a nossa. Se os Estados Unidos resolvessem tomar a América para ele toda, o arsenal que ele tem, tomaria. Mas não, ele não tem esse direito dentro da espiritualidade. Vejam com vocês que coisa interessante. Né? Vou continuar aqui o nosso estudo. Se reconhecêssemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Eu quero fazer um parêntese aqui com você. Vão comigo nesse raciocínio. O que nós sabemos hoje desse assunto, né, de como que tem sido a projeção espiritual da América, a gente sabe de historiadores, com todo respeito a eles, seus trabalhos e suas análises. Mas Emmanuel está tendo uma visão de cima, uma visão da espiritualidade. Então, coisas que nós não sabemos. Por exemplo, um exemplo para você. Costa Rica, neste exato momento, o que está acontecendo lá? Nós não sabemos. Panamá, muito menos. Chile, também não. Honduras, Guatemala, não sabemos nada. Então, quando o espírito da envergadura de Emmanuel fala isso, é porque estão vendo tudo. Eles têm todo o contexto nas mãos. A gente vê só aquilo que a mídia interessa em colocar. E a mídia não fala das coisas boas, já viram? Dificilmente a mídia vai dizer de uma coisa boa, porque, segundo eles, não dá ibope. Isso é coisa deles. Né? Então, a mídia mostra aquilo, as pessoas querem ver aquilo porque a mídia coloca aquilo, querem ver aquilo porque querem ver aquilo porque a mídia coloca aquilo. Eu já fiz uma vez um debate com um apresentador de uma grande televisão do Brasil. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, mas esse ciclo vicioso não pode acabar? Porque ele mesmo que propôs isso. Esse ciclo vicioso não pode acabar? Não pode melhorar isso? Ele falou, não, porque depende de dinheiro. Então, minha gente, nós não sabemos o que está acontecendo de verdade. Então, quando Emmanuel coloca aqui, né, que a América é uma Europa mais sábia, mais experiente, mas só que tinha muito espírito cansado, que tinha que preparar ainda os países, né, para essa grande revolução. Então, isso foi nos Estados Unidos, que aconteceu muito, e gradativamente está acontecendo nos outros países também. Eu não sei o que está acontecendo agora em Nicarágua, você sabe? Você sabe como é que está lá no norte da Venezuela? A gente sabe da Venezuela que eles
trazem para a gente. Mas e as lutas? Sabe o que está acontecendo nas Guianas agora? Então, minha gente, nós temos que prestar atenção nisso. Porque um espírito de envergadura de Emmanuel dizer isso aí, ele tem a visão de cima. O apogeu da renascença agora. Essa renascença iniciada do alto clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões da vida intelectual. Gente, você imagina que era pergaminho, que era caríssimo. De repente, foi para tipos. Você coloca os tipos lá na ordem, passa uma tinta, põe um papel por cima, prensa aquilo e sai escrito no papel. Foi muito mais barato. E depois vão fazendo os livros, né? Vão criando os livros. Isso foi fantástico. A gente, às vezes, vê livros antigos, muito antigos, né? Eu fico até emocionado de ver, né? O carinho deles, amarravam aquelas folhas, bordavam com fios de ouro, né? A capa. Porque para eles era uma emoção muito grande ter um livro daqueles nas mãos. Hoje, os leitores, né? Eu fui livreiro, eu sei disso, os leitores abraçam o livro. Ele pega o livro, quase que ele abraça o livro. Mas o que não é leitor, ele faz assim com o livro. Ah, assim, porque não tem esse amor pelo livro. Ele não tem essa contrapartida pelo livro. E lá, antigamente, isso aí era de um valor imenso. Quem tinha uma Bíblia em casa, não? A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Escultura, né, minha gente? Escultura. E aí vai. A gente, quando lê os contos arturianos, né, que são interessantes, que eram contados, eles eram ditos, né? Às vezes tinha um pergaminho só, 2, 3, mas eles eram oral. Histórias lindas de fazer com que o homem se tornasse forte, herói dele, para ele vencer as dificuldades. Mas isso tudo era tradição oral. Ninguém podia comprar tanto assim. Aí tinha os menestréis, né, que saíam cantando aquilo, cantando essas histórias maravilhosas. Né? Aí quando chega o livro, você tem isso dentro de casa. Vem os sábios lá da Grécia, aqueles grandes arquitetos, né? Provavelmente Fídias foi um deles, e vem e começa a fazer na Europa aquelas belíssimas construções da arquitetura. Né? Aí você tem esse ícone mundial, né? Isso é um ícone mundial. A Gioconda, né? A famosa Mona Lisa. Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo da Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante dos quadros das autoridades eclesiásticas. Você é nosso? Tudo bem, para você tudo. Você não é nosso? Tudo ruim para eles. Aí chegam esses espíritos naquele processo todo e começa a mostrar aquilo que a gente mostrou. O homem tinha que cuidar dele, o homem tinha que aprender a raciocinar, a refletir, pesquisar, o homem tinha que aprender a entender a natureza, enfim, isso é a renascença. Foi um movimento, gente, que nem a igreja pôde com ele, porque era determinação do Cristo. Né? Aí nós temos, né, Sandro Botticelli, já ouviu falar nele? Sandro Botticelli foi um tremendo pintor, né? Maravilhoso. Olha, o estilo dele, né? Um estilo meio grego mesmo. Né? Você vê que tem aqui coisas drapeadas, isso aqui é muito da Grécia. Esse nu, ele é um nu artístico. Aqui, a intenção dos renascentistas é exatamente mostrar que o homem é bonito, que o homem é interessante. Então ele mostra esse nu artístico aqui, né? E essa moça aqui já querendo cobri-la, né? Para proteger, né? Enquanto os duendes, os gnomos, né? Todos encantados com a beleza do homem. Isso aqui, gente, não é a mulher pelada, não, por favor. Isso aqui é um nu artístico. É claro que eu não sou favorável, não há necessidade.
Mas aqui nesse momento eu estava mostrando isso. Está vendo como é que você é lindo, como você tem um corpo bonito? Aprecie o corpo humano, aprecie a anatomia humana, porque logo em seguida essa anatomia ela vai ser coberta. Aí essas pessoas aqui encantadas, né? Estupefatas. Esse é um trabalho de Sandro Botticelli. Isso é renascença, a valorização do homem. Certo? Bom, continuando, né? Nós vamos ter aqui Michelangelo com a La Pietà, né? Que é uma escultura famosérrima da Europa, né? A mãe de Jesus com ele nos braços, depois tirado da cruz. É uma escultura fantástica. Né? Gente, isso aqui foi feito com cinzel, olha, ponto a ponto, corte a corte. Não, assim, a gente não tem como entender, né? Como é que faz um negócio desse. Mas ele teve, Michelangelo teve. Né? Já ouvi falar do Rafael Sanzio? Depois eu mostro ele para vocês. Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior a disciplinas austeras do catolicismo da Idade Medieval, nós já falamos isso, né? Então vamos dar continuidade aqui de volta. É bom sempre ver essas gravuras, né? Aqui vem, então, o Rafael Sanzio. Olha os detalhes, assim, a riqueza de detalhes. Mostrando o quê? Mostrando que o homem tem que sair dessa coisa de escravidão, de servidão, para crescer. Não é ficar deitado aqui, que nem essa pessoa, né? Desesperado, pedinte. Não, levanta, vamos juntos, vamos discutir as coisas. Isso aqui é o nosso querido Rafael Sanzio. Eu falo essas pessoas, né? Eu fico muito emocionado, né? Da grandeza deles. Né? Você sabe que Rafael Sanzio ele tinha uma escola, né, de artesãos. Ele ensinava dezenas de pessoas. Às vezes ele chegava ao ponto de um aluno dele fazer um trabalho maravilhoso assim, ele só assinava embaixo. Vamos dizer assim para o aluno, eu confio em você. Isso é espírito de luz, né? É um espírito maravilhoso. Não é muito espírito de porco que a gente vê por aí, não. São pessoas de valor. Agora, se eu vejo uma coisa dessa feita por um homem, eu não posso tentar fazer uma coisa boa. Isso para mim é um estímulo. Eu não sei para você. Presta atenção. A essas atividades reformadoras, a renascença religiosa, né? A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. Também a religião precisava dar uma mudada nela, a igreja católica. Né? Então, assim, no século XVI, 1500 e pouco, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, de Calvino, de Erasmo de Roterdã, de Melanchthon, como queiram, né? E outros vultos notáveis da reforma na Europa Central dos Países Baixos, lá no norte da Europa, principalmente Holanda. Né? Então, eles começam a fazer esse movimento de renascimento da religião, buscando entender o Cristo, o Evangelho de Jesus. Então, são grandes nomes que vieram aqui. Tá? Vamos ver um por um. Né? Martim Lutero, em alemão, né? Ele era alemão, né? E o nome dele era Martin Luther, foi um monge agostiniano, professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Ele nasceu em 1483, dia 10 de novembro, em Eisleben, na Alemanha, e desencarnou 18 de fevereiro de 1556, na mesma cidade, no mesmo país. Então, você vê, século XVI aí, ó, o início grandioso dessa reforma religiosa. Que hoje nós temos o protestantismo, né? E tem suas variações, tem as igrejas evangélicas e tudo mais. Aqui nós temos o nosso querido João Calvino. Esse homem era muito discutido, né? Ele foi um teólogo cristão francês.
Aos 14 anos foi estudar em Paris, preparando-se para entrar na universidade. Estudou gramática, filosofia, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Então, ele era bem conhecido, né? Conhecia bastante coisa. Tinha muito conhecimento. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Noyon, França, e desencarnou 27 de maio de 1564, em Genebra, na Suíça. Aí, depois nós vamos ter quem? Qual é o próximo? Erasmo, né? Erasmo de Roterdã, nascido em Guéry, e falar esse nome aqui vai ser difícil, hein? Gerritsen ou Erasmus Gerritsen. Foi um teólogo, filósofo humanista, neerlandês, né? Que viajou por toda a Europa, como Portugal, Espanha, Croácia, Bulgária, Dinamarca e outros. Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1466, em Roterdã, na Holanda, e desencarnou em 12 de julho de 1536, na Basileia, na Suíça. Então, são espíritos peregrinos, né, gente? Eles não ficam lá sentadinhos na cadeira falando, eles saem para pregar, como Jesus fez. Né? Eles são missionários do Cristo. E aqui nós temos o Melanchthon. Foi um reformador, astrólogo e astrônomo alemão, colaborador de Lutero, redigiu a Confissão de Augsburgo, nós vamos ver o que é isso, e converteu-se no principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1497, em Bretten, na Alemanha, e desencarnou no dia 19 de abril de 1560, em Wittenberg, na Alemanha. Né? Por ocasião dos primeiros protestos contra o Fausto desmedidos dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira o pontifício Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica. Pessoa que quer esconder um erro, ele cria uma nuvem de fumaça, né? Achando que aquilo vai encantar as pessoas. Olha o título do negócio. Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria. Você vai cobrar em nome do sagrado, né? E da Sagrada Penitenciaria Apostólica também, de fazer suas penitências, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. O Espiritismo hoje nos ensina que isso aí é um trabalho de cada um de nós, né? Na solução dos nossos problemas perante a lei de Deus. Lá ele vendia. E as pessoas compravam, você acredita? E compravam muito. Muito dinheiro entrou na igreja. Está ele aí, o nosso prezado. Nada confiável, na verdade, com todo respeito. Hoje, com certeza, é outro nível de espírito, mas naquela época, tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. Então, de nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano Martinho Lutero. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. Então, eles acharam que o Lutero estava com inveja dele. Que o Leão X, né, tinha determinados dominicanos, e não eles. Aí ele ficou com inveja. Você pensou, gente, como é que a gente vê o mundo de fora como a gente é por dentro? É isso que a gente faz. A gente vê lá fora como nós somos. Então, quando começa a ver muita coisa negativa lá fora, é porque isso é tudo dentro de mim. O que aconteceu aqui. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Esleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da igreja no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Ele não aceitava esse negócio de indulgência, né? Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos,
sem representar o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina, mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Essas pessoas grandiosas, elas não estão preocupadas com esse que estão dizendo dele agora. Estão trabalhando lá para o porvir. Eu teve uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava passando em frente a uma igreja luterana e estava tendo um culto, sabe? E eu me lembrei que estava fazendo aniversário, parece de 500 anos, né? De que Lutero fixou a sua proposta lá. E eu entrei, eu só vou ver o que é. Entrei como um pesquisador, né? E pude observar aquele culto luterano ali. Muitos cânticos, muitas coisas, sabe? Aquelas pessoas vibrando de alegria. Tá? Claro, né? Ainda faltam muitos entendimentos, mas muita gente boa trabalhando ali. Aí a verdadeiras indulgências, né, gente? Quanto que custa o pecado que eu tive de dar uma saída com a mulher do próximo? Você vai pagar aí, sei lá, $50. Vai pagar. E tá lá, agora estou livre, né? Tô livre. Pode cometer outro, deve, que aí você paga mais $50. Gente, era um comércio absurdo. Uma coisa inacreditável. Espero que seja inacreditável até hoje. Será que é mesmo? Será que não tem indulgência de outra maneira? Agora, a companhia de Jesus. Isso aqui foi um complexo. Isso aqui. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando a reprimir a liberdade das consciências. Eu tive a possibilidade de ler a vida de Inácio de Loyola em função do Emmanuel ter dito isso. Então, existe um livro, né, muito grande, muito profundo sobre a história dos santos. Nós adquirimos esse livro, assim, foi pesquisado em todas as livrarias do Brasil, onde que tinha um único livro no Brasil, e ele chegou até nós. Eu tenho esse livro. Eu li a história do Inácio de Loyola. Gente, você lendo a história dele, você fica encantado. Você fala, nossa, como é que Emmanuel foi falar disso dele? Aí só depois que você vai entender que é isso aí. Ele reprimia a liberdade de consciência. E a gente achava que ele estava ensinando. Na verdade, ele estava reprimindo as consciências. Nossa, impressionante. Por isso que eu acredito cada vez mais na psicografia do Chico e no trabalho de Emmanuel. Por causa disso, porque eu vi, eu peguei nas minhas mãos. Eu sinceramente, eu duvidei de Emmanuel. Poxa, mas Inácio de Loyola fundou o jesuitismo, isso aí está errado. Deixa eu ler, então. Eu corri atrás para ver. É realmente isso mesmo. Aí está ele, né? Muito inteligente. Uma cabeça que você nem imagina. Uma inteligência absurda para o tempo dele. Né? Século XVI, coitado, não consegui entender ele, não. Então ele aproveitou disso. Né? Ele nasceu, né? Foi fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica romana que teve grande importância na Reforma Católica, cujos membros são conhecidos como os jesuítas. Em 2009, a Companhia de Jesus era a ordem religiosa masculina mais numerosa da Igreja Católica. Ele nasceu em 1491 na Espanha e desencarnou em 56, né? Na Itália. Desencarnou com 64 anos. Né? É isso aí. Nós ainda temos gente, né, seguindo. Hoje nós vamos trazer a mensagem do historiador do Yuval Noah Harari, que é um grande pesquisador, né? Ele trabalha na Universidade de Jerusalém. Esse livro dele é um best-seller, né? Uma breve história da humanidade, né? Relacionado ao Homo sapiens.
Ele tem outros livros, né? O Homo Deus. Ele é muito materialista, mas ele é um pesquisador. Ele disse, olha, todos os humanistas cultuam a humanidade. Hoje aceito humanista mais importante é o humanismo liberal, que acredita que a humanidade é uma qualidade de indivíduos humanos e que a liberdade de indivíduos é, portanto, sacrossanta. Isso que a gente viu no objetivo da Renascença, que foi perfeito. Né? De acordo com os liberais, a natureza sagrada da humanidade reside em cada homo sapiens individual. Sim, a gente viu isso lá, que era a valorização do individual, né? A valorização do homem. A essência dos indivíduos humanos dá significado ao mundo e é a fonte de toda autoridade ética e política. Sensacional. Esse texto é maravilhoso. Muito bom. Aliás, o livro é muito bom. O Homo Deus é que ele começa a dar umas ideias que não condizem com o que a gente estuda no Espiritismo, mas esse aí é muito bom. Né? Sem dúvida que a valorização do homem pelo homem transformou o modo de pensar da humanidade. Essa foi a essência do Renascimento. Então, se a gente quiser saber o que realmente foi o Renascimento, foi isso aí. A valorização do homem pelo homem. E transformou o modo de pensar da humanidade. Aí dispara o processo. Aí começa a queda daqueles grandes, dos impérios absolutistas, da igreja. Aí começa a vir a ciência, começa a trabalhar já o aspecto da pesquisa, né? Do empirismo. Por isso que a ciência hoje ela é dogmática, porque ela sai daquele dogma, ela combate aquele dogma da igreja, mas só que ela abraça o próprio dogma. Então hoje a ciência diz isso é isso e pronto, acabou. E não pode, ela não aceita nada. Você pode provar para ela uma lógica da metafísica que ela vai dizer assim, não acredito. Isso não é certo. Ainda a companhia de Jesus. A igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental, o Tribunal da Inquisição. Com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Muito sério a Inquisição, meu irmão. É um capítulo à parte, Emmanuel não entra muito, mas se você quiser estudar, nossa, você vai ficar apavorado. Aliás, no livro Renúncia, Emmanuel fala, né, mostra a Inquisição que jogou Alcione no calabouço, né, e ela desencarna ali no calabouço. Porque, na verdade, a Inquisição tinha isso. Não era só matar, era também deteriorar a pessoa. Botar em calabouço, né? Botar em situação deprimente. Isso também era da Inquisição. Espetáculos em horrendas fogueiras do Santo Ofício, por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Pensou um pouquinho mais a fogueira. Né? Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Isso foi triste demais, meu Deus. Então, hoje, quando você vê um negócio muito feio acontecendo, você fala que tristeza, como Deus permite isso, está aí a origem. É a justiça. Deus é justo, que dá a cada um segundo as suas obras. Pessoas que acabaram com a sociedade, com lares, com famílias, estupraram, mataram. Nossa, era uma história de vândalos terríveis, com a capa de santos, com a capa de evoluídos. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria da fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Isso aconteceu, minha gente. Vocês sabiam disso? Levaram vela feita com a gordura dos protestantes. Ele matava o protestante, tirava lá a gordura e fazia a vela. Tá aí. Um homem
ou uma pessoa em chamas. E gente aqui rindo, olha que tranquilidade, sorrindo, batendo papo. Esse aqui com um senhor muito nobre, mostrando a sua esposa, olha só como é que o nosso país, né, pune os seus heréticos. Essa daqui está quase bailando, né? Essa daqui sai conversando, assustado. Criança, gente, olha. Criança vendo esse espetáculo. Oh, meu Deus, que coisa, né? A ação do jesuitismo. Né? A Companhia de Jesus, né, do Inácio Loyola, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente os fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Está explicado. Está explicado. Emmanuel coloca o atraso moral do homem científico de hoje. Olha a contribuição do jesuitismo. Depois eu preciso estudar o jesuitismo. Você podia fazer essa pesquisa, tá? Eu vou você duvidar disso. Faz o que eu fiz, duvida e pesquisa. Suas ordens de predomínio, de cupidez, de ambição, não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob sua preponderância nefasta. Tanto assim que quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com seu breve Dominus et Redemptor, redenção do Senhor, né? Redenção pelo Senhor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro do ano seguinte, né, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Está vendo a ação do jesuitismo? Você é contra nós? Então a gente acaba contigo, sem problema. Já não bastava a Inquisição. Né? Aí está ele, né? O grande Papa, né? Clemente XIV. Agora a palavra de Emmanuel. Nós tiramos o livro Canais da Vida, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: sede perfeito, conclamou o Divino Mestre. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. Nossa, isso aí é sério, gente. Nós estamos mais distantes da perfeição do que o verme da estrela. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se estivesse ele enquadrado no labirinto inexplicável do impossível. Podemos e devemos esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. Entretanto, é necessário distinguir bondade da displicência, porque muitas vezes nos rendemos à falsa virtude, de vez que, em toda parte, existem criaturas boas, emaranhadas na negação da verdadeira bondade. Vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a astúcia no culto devido à inteligência, para consolidar a maldade, para empreender a separatividade, para os objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penúria que amortalham grande parte da humanidade. Busquemos o padrão do Cristo e sejamos bons, quanto o Mestre nos ensinou. Busca lá esse texto para você ler também, né? A palavra do analista, é importante saber que, muito embora a história relate somente os fatos vividos no plano físico do planeta, tudo foi coordenado pelos gênios da espiritualidade superior sob o comando de Jesus. É claro que o homem deveria aprender que, quando ele se desviava muito do caminho reto, algo acontecia para ajudá-lo. Assim foi o movimento das grandes navegações. Era o tempo de conhecer e colonizar um mundo conhecido. Um grande espírito renasceu, Dom Henrique de Sales, e fomentou a escola náutica. Depois tivemos o Renascimento, grande movimento cultural que alavancou a humanidade para novas conquistas
e descoberta de si mesmo. Aí vieram Leonardo da Vinci, né? Veio Rafael, Michelangelo, né? Botticelli, veio Erasto de Roterdã, Calvino, Lutero. Então, foi uma turma grande que veio para dar uma alavancada. Jesus não é senhor de guerras fratricidas. Por isso mesmo, as cruzadas não surtiram o efeito desejado pelos seus criadores e fomentadores. Não se conquista o bem matando e destruindo. Era necessário reavaliar o movimento cristão no mundo, então comandado pela Igreja Católica. Renasceram muitos espíritos superiores destinados a esse fim. Entre eles Martinho Lutero, que a gente acabou de falar, que fez a reforma da Igreja através das suas 95 teses, que promoveu o verdadeiro movimento de renovação. E a ele seguiram muitos. Essa é a análise desse capítulo. É o que a gente tira, né? A síntese do capítulo. Palavra do trovador agora, né? Chegamos a um momento crucial da nossa história. Necessário deixar o tempo dos grandes exércitos imperiais para mais podermos conquistar a nós mesmos dentro das propostas da renovação. O coração nos exige ações assim. A evolução não para, é séria. Ainda o senso guerreiro imperava. A cruzada era para cada um. É justo conhecer os caminhos de Jesus matando? Jerusalém é histórica, contudo, Jesus é imortal. Para ficar com ele é preciso harmonizar o peito, deixando de ser guerreiro do mal para ser conquistador de si mesmo. Passaram os bárbaros, as cruzadas, o feudalismo, surgiram as grandes navegações, ocasiões de conhecer os vastos caminhos do mundo. Também era preciso deixar os enganos religiosos, partir para um sentido novo de praticar a religião. A mão do pastor se fez presente. Aqui e ali surgiam missionários vindos das planuras espirituais para acalmar o homem belicoso, instituindo o caminho real. Foram eles corajosos, supliciados, queimados, mortos, não se intimidaram e deixaram o legado da mutação. Aos que se acovardaram, contudo passaram. O mundo seguiu o roteiro do Mestre Jesus. E vamos nós para a luz, né? Caminhando no caminho certo. Olha aqui. Porque esse aqui está paradão aqui. Está preto, está negro, esse aqui não. Esse está decidido para a luz. Sejamos esses, né? Eu me lembro dos marcadores dos ritmos das galés, instruindo os remadores no compasso do vento, na astúcia de chegar. Estou no caminho de Deus. Todos estamos. Qual é o nosso ritmo e a nossa astúcia? Qual é a melhor estratégia? Então, eu me lembro dos marcadores, dos ritmos das galés, instruindo os remadores no compasso do vento, na astúcia de chegar. Eu estou a caminho de Deus, como você também está, porque todos estamos. Qual é o nosso ritmo e a nossa astúcia? Qual é a melhor estratégia? Filho, minha gente, que estudo interessante esse. Estudo, sabe, que abre a nossa cabeça para ver se a questão da renascença, e principalmente para ver esse compartilhamento da espiritualidade para conosco, sob o comando de Jesus. Então nós estamos sendo guiados. A gente erra aqui, mas conserta ali, porque eles ajudam. Né? Um trevoso vem, quer desarrumar, vem um de luz para consertar, e assim viemos. Imagina o que será daqui para frente. Você já pensou nisso? Quando nós estivermos mais concordados com a lei de Deus, estivermos mais querendo atuar dentro de conformidade com as leis de Deus, aí que está a diferença, quando você fala assim, vai ser um mundo melhor. Por quê? As consciências serão outras. Vai acabar a guerra, esse interesse mesquinho, esse interesse pessoal mesquinho vai acabar. A corrupção, as maldades, tudo vai acabar. Vai ficar aqui somente aquilo que for do bem. Eu agradeço você por ter estado conosco em mais esse estudo. Que Jesus ampare tua casa, ampare teus filhos, sua esposa, seu esposo, ampare sua família, seu trabalho. E continuemos firmes. Daqui a pouquinho a gente estuda mais um capítulo, né? Então, muito obrigado por estarem conosco. Muito agradecido. Agradeço a espiritualidade, agradeço a Jesus, agradeço
aos mentores e agradeço ao Emmanuel, né, e os seus legionários. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo.